Obrigada, Maria José. Gente, boa noite a todos. Boa noite, Maria José, Márcia. A gente que agradece, né, esse carinho. E a gente sempre é muito bem-vindo, né, na Casa Bezerra de Menezes, sente muita vontade, né? Durante a oração, eu estava sentindo, assim, a alegria de estar aqui com vocês, mesmo que virtualmente. A gente sente, né, esse carinho, a gente sente o envolvimento da espiritualidade, como a Maria José falou. Então, a gente fica muito, muito feliz, né? E esse tema que eu coloquei, né, que eu passei para o Paulo, a minha voz está tranquila? Tá boa? Tá jóia, obrigada, gente. Conserva o modelo. Ele faz parte aí de uma mensagem do livro Pão Nosso, tá? O livro Pão Nosso, a gente sabe que é da coleção Fonte Viva, é um dos livros que Chico psicografou, né, ditado por Emmanuel. E nós vamos ler a mensagem, tá? Eu gosto sempre de ler a mensagem e depois a gente vai conversar. A gente vai lendo os pedaços e a gente vai conversar. Porque é importante a gente ouvir o todo, né? Que fica melhor. Então, vamos lá. Conserva o modelo. Conserva o modelo das sãs palavras. Paulo, segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 13. Distribui os recursos que a providência te encaminhou às mãos operosas. Todavia, não te esqueças de que a palavra confortadora ao aflito representa serviço direto de teu coração na sementeira do bem. O pão do corpo é uma esmola pela qual sempre receberás a justa recompensa. Mas o sorriso amigo é uma bênção para a eternidade. Envia mensageiros ao socorro fraternal. Contudo, não deixes, pelo menos uma vez por outra, de visitar o irmão doente e ouvi-lo em pessoa. A expedição de auxílio é uma gentileza que te angariará simpatia. No entanto, a intervenção direta no amparo ao necessitado conferir-te-á preparação espiritual à frente das próprias lutas. Sobe a tribuna e ensina o caminho redentor aos semelhantes. Todavia, interrompe as preleções de vez em quando, a fim de assinalar o lamento de um companheiro na experiência humana, ainda mesmo quando se trata de um filho do desespero ou da ignorância, para que não percas o senso das proporções em tua marcha. Cultiva as flores do jardim particular, de tuas afeições mais queridas, porque sem o canteiro de experimentação, é muito difícil atender a lavoura nobre e intensiva. Mas não fujas sistematicamente à floresta humana, com receio dos vermes e monstros que a povoam. Porquanto é imprescindível te prepares a avançar mais tarde dentro dela. Nos círculos da vida, não ouvides a necessidade do ensinamento gravado em ti mesmo. Assim como não podes tomar alimento individual através de um substituto, e nem podes aprender a lição guardando-lhes os caracteres na memória alheia, não conseguirás comparecer ante as forças supremas da sabedoria e do amor, com realizações e vitórias que não tenham sido vividas e conquistadas por ti mesmo. Conserva, pois, contigo o modelo das sãs palavras. Bom, gente, esta é a mensagem. Oi, meu microfone fechou? Estranho, né? Deu para vocês ouvirem a mensagem? Ah, então tá, fechou agora, então, né? Ai, que bom, desculpa. Bom, então essa é a mensagem que a gente vai conversar hoje. E primeiro, né, a gente vai ver esse versículo que Paulo, né, falou a Timóteo e que Emmanuel pegou.
Esse versículo, ele nem é o versículo todo. Conserva o modelo das sãs palavras, é um pedaço do versículo 13. Mas o que Paulo quis dizer? Bom, essa segunda carta a Timóteo, Paulo a escreveu, né? Timóteo foi um discípulo de Paulo. Ele começou com Paulo muito novo. Paulo conheceu, né, na cidade de Listra. E ele estava hospedado na casa da avó de Timóteo, né, Lloyd. E lá estavam Timóteo e sua mãe, Eunice, que eles moravam todos juntos. E ele percebeu desde logo que Timóteo se interessava pelos assuntos que ele trazia da Boa Nova, porque ele conversava com eles, ele passava esses ensinamentos para eles. Então, Timóteo foi se apegando a Paulo e Paulo a Timóteo. Então, isso foi na primeira viagem de Paulo. Quando Paulo fez a segunda viagem, ele passou por Listra e levou Timóteo com ele. E desde então, Timóteo ficou com Paulo, né, se tornando aí divulgador da Boa Nova com o aprendizado que ele tinha tido, né, com Paulo. E quando Paulo escreve essa carta, ele está preso em Roma, tá? É a segunda prisão dele em Roma. E nessa prisão, ele não está como ele estava na primeira. Na primeira, ele estava numa prisão domiciliar. Então, ele tinha mais regalias. Nessa, não, ele estava na cela. Mas, mesmo assim, ele não perdeu aí o ânimo. Ele continuava ali evangelizando a todos, inclusive os soldados que se converteram, né, ao cristianismo, né, por conta, né, da divulgação de Paulo. E ele escreve a Timóteo, porque Timóteo, ele estava numa igreja, né, e ele aconselhou Timóteo a que Timóteo não se perdesse nos ensinamentos de Jesus. Então, quando ele fala para ele não perder esse modelo, né, foi o modelo que ele adquiriu de Paulo, as sãs palavras, as palavras saudáveis, ou seja, não desvirtuar as palavras do Evangelho. Seguir o que ele tinha aprendido, tomar cuidado. Então, assim, ele sempre, na outra carta também, na primeira carta que ele escreve, ele também fala isso com Timóteo, para que Timóteo fosse firme, porque muitos chegariam para tentar modificar esses ensinamentos em benefício próprio. E nessa segunda carta, ele também chama a atenção, porque Timóteo era um exemplo. Aonde ele estava, ele era um exemplo. Então, ele tinha que se conservar sempre dentro do Evangelho, né? Se ele divulgava alguma coisa, ele tinha que exemplificar aquilo que ele falava. Então, assim, são cartas interessantes. Quem tiver oportunidade, né, de lê-las, elas não são grandes. Essa segunda carta, se eu não me engano, ela tem 4 ou 5 capítulos. Então, acho que vale a pena, né, a gente se inteirar, a gente ler. E aí, em cima desse versículo, desse conservar as palavras, Emmanuel nos faz uma explicação, né? Não é? Ele nos mostra aí um olhar dele em cima desse trechinho. E aí ele nos fala, no primeiro parágrafo, né? Distribui os recursos que a providência te encaminhou às mãos operosas. Todavia, não te esqueças de que a palavra confortadora ao aflito representa serviço direto de teu coração na sementeira do bem. Então, aqui ele nos fala que todos nós, a gente recebe recursos, a gente vem, né, vamos colocar aí, com talentos. Todos temos talentos com quem a gente reencarna. Ninguém vem
sem nenhum dom, sem nenhum talento, nenhum recurso, né? Porque todos nós... Gente, só um minutinho que eu vou dar uma olhada na bateria. Aqui, agora parece que melhorou. Todos nós temos talentos, temos condições de ajudar os nossos irmãos. Então, a gente vem com isso para o trabalho, né? Para as mãos operosas. O que é mãos operosas? Mãos de trabalho, mãos que ajudam. Então, a gente deve, sim, colocar os nossos talentos a favor dos nossos irmãos. E não nos esquecermos, né? Não só das mãos operosas, ou seja, do trabalho mais forte, do trabalho mais manual, que eu digo, mas da palavra. A palavra também é um trabalho. A palavra confortadora, a palavra de acolhimento. Quantas vezes nos chegam irmãos, ou nós mesmos, quando a gente recebe uma palavra de conforto, de acolhimento, isso acalma o nosso coração. Pode não resolver os nossos problemas, mas vai nos dar aí um certo refrigério, um certo refresco, para que a gente se fortaleça nesse sentido. É assim que a nossa codificação, né, ela vem nos mostrar, ela vem nos trazer aí esse consolo, né, com relação às nossas aflições. Aí a gente vê, né, a gente percebe lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né, que é muito interessante, porque primeiro é falado no capítulo 5, né, bem-aventurados aflitos. Aí fala por que a gente sofre, fala das nossas aflições, fala disso tudo, né, nos mostrando que todos nós teremos aflições, todos nós teremos dificuldades, mas aí depois vem o capítulo 6, que é o Cristo Consolador. Então, assim, você tem dificuldades, mas você tem quem te console. Então, é muito interessante quando a gente observa isso, porque aí não é através da voz, mas através da escrita que vem a palavra amiga, né? A palavra de conforto, nos mostrando que, sim, nós teremos aflições, mas nós teremos muitas benesses, nós temos muitos daqueles que estão conosco, que nos envolvem. Então, a gente tem que aproveitar, sim, os talentos que a gente tem, mas nunca nos esquecer que o que a gente fala aos nossos irmãos é valoroso, né? É importante. E a gente continua falando, né? O pão do corpo é uma esmola pela qual sempre receberás a justa recompensa, mas o sorriso amigo é uma bênção para a eternidade. Então, aqui está falando, né, da esmola material, que é necessária, né, que todos nós devemos, sim, fazer quando necessário, quando pudermos, para matar a fome daquele irmão, né? A fome do corpo físico. Mas a gente nunca pode se esquecer que mais do que o corpo físico, nós somos espíritos. Nós somos aqueles espíritos que também precisam, né, de orientação, de um norte para seguir. Então, é importante quando nós fizermos as nossas doações, né? Igual as nossas casas têm, lá no Amor ao Próximo tem, eu sei que no Bezerra também tem. É importante que a gente também tente orientar esses irmãos, né? Em muitos momentos, a gente tem conhecimento disso, em muitos momentos, eles vão ouvir, né? Vai fazer, quando a gente fala, vai entrar no ouvido e vai sair no outro. Mas essa é a nossa parte, né? Essa é a nossa função. Se a gente tem esse conhecimento de que o material vai ficar, é claro que a gente não vai deixar o nosso irmão passando fome, né? Porque, como a gente bem sabe, a barriga vazia não tem como a gente entender nada, não tem como a gente compreender nada. Então, é importante esse trabalho. Mas também é importante que, junto com essa doação,
a gente também coloque, mesmo que não sejam em palavras, mesmo que não sejam em mensagens escritas, vibrações positivas, que vão envolver aquele alimento, né? E que vai chegar para aquele irmão. Porque o nosso desejo é que todos esses irmãos um dia consigam se manter. E é assim que Jesus nos fala, né? Mas isso é um trabalho que todos nós temos que fazer internamente. E isso é uma modificação de cada um de nós. Então, é importante, mesmo que nós não utilizemos, né, a nossa palavra, que a gente consiga aí passar para os nossos irmãos através das nossas vibrações e do nosso carinho. E nós continuamos falando, né? Envia mensageiros ao socorro fraternal. Contudo, não deixes, pelo menos uma vez por outra, de visitar o irmão doente e ouvi-lo em pessoa. Então, é importante que a gente, sim, né, esteja presente quando, né, um irmão ele necessitar de um apoio. Vai haver momentos que nós não vamos poder ir. Aí, outras pessoas irão, mas se nós tivermos essa disponibilidade, é importante nós estarmos lá. É importante nós tirarmos 5 minutos do nosso momento, do nosso tempo, para ir até aquele irmão que necessita. E aí a gente pensa, né, nos nossos irmãos da casa espírita, né? Assim como o Bezerra, né, o amor ao próximo, ou outros casos, nós temos irmãos que não retornaram depois da pandemia, por diversos motivos. Um dos motivos também é dificuldades de locomoção, a própria idade, doenças. Então, assim, independente deles irem ou não, é importante que a gente consiga ir até eles, que a gente vá até eles e valorize aquele trabalhador. Porque enquanto ele estava bem, ele estava lá trabalhando. Não é justo que a gente se esqueça daquele trabalhador, né? Só porque ele não está mais indo à casa. Ele está com limitações. Então, quando nós pudermos, né? Hoje em dia a gente usa muito o WhatsApp, né? Mas se nós pudermos, dá uma ligadinha de 2 minutos, 3, só para falar, e aí, como é que você está? Não precisa ser, né, grande coisa. Quem pode visitar, e hoje em dia as visitas, gente, eu não sei para vocês, né? Mas para mim, assim, as visitas são tão difíceis porque parece que o nosso tempo não dá. Mas se a gente tiver a oportunidade, né? É importante a gente visitar, porque é tão bom quando a gente está doente, que chega uma pessoa, né? A gente fala assim, nossa, lembrou de nós, ou um telefonema, né? Lembrou de mim, olha, é importante isso. Então, é aquele negócio, né? Vamos fazer ao outro o que gostaríamos que nos fizesse, né? Quando a gente não puder estar lá, que as pessoas se lembrem de nós, perguntem se nós estamos bem, mesmo que não seja por um tempo assim, né? 1 minuto, 2 minutos. É importante isso para aquela pessoa e para nós, porque a gente está fazendo a um irmão, né? O que Jesus nos ensinou, que é a caridade para com o próximo, né? É a benevolência, a indulgência, o perdão, a caridade no verdadeiro sentido. Então, quando a gente se lembra daquele que esteve conosco na caminhada, aquele que doou de si para aquele trabalho que hoje a gente dá continuidade, se iniciasse, se firmasse, mesmo que não seja da mesma forma. Porque nós temos que lembrar que as nossas casas evoluem, as necessidades daqueles que vão até as nossas casas se modificam, porque a gente está no momento de progressão. Então, assim, a gente tem que se adaptar a tudo que chega para a gente. Então, mesmo que o nosso serviço hoje seja a palestra pública tomou um outro olhar, né? Por quê? Porque o público que vai hoje é diferente daquele que ia há uns tempos atrás. A reunião mediúnica mudou. Por quê? Porque ela tem que se adaptar
A evangelização, mesma coisa. Então, assim, a gente não pode achar que aqueles que estão entrando querem destruir o que os outros fizeram. Não. Em muitos momentos, o modelo que foi usado antes não se adapta hoje, igual a evangelização. O que era feito antes, né, a gente tinha todo aquele roteiro lá, a gente ainda utiliza. Mas só que a gente está tentando mudar, né, as figuras, a gente muda ali o conteúdo. As crianças de hoje, elas são diferentes daquelas que eram há 5 anos atrás. Tá? Hoje elas fazem perguntas que, se você não estiver preparado, né, você fica perdido. Então, é importante que a gente, como na nossa vida, vá se adaptando a tudo isso. Por isso que aquele que está entrando não quer mudar aquilo que foi feito antes, tá? E aquele que também está entrando não pode desvalorizar o trabalho daquele irmão que esteve antes dele. Tudo tem o seu valor, tudo tem o seu momento. Daqui a pouco nós teremos outros trabalhadores que virão depois de nós, que terão que se adaptar, né, a esse progresso, essa caminhada que, graças a Deus, nós estamos tendo. E isso é muito importante. É muito bom a gente ter esse olhar, né? E é muito bom a gente passar isso para os outros, para que as pessoas não se sintam melindradas nem tristes com isso. A expedição de auxílio é uma gentileza que te angariará simpatia. No entanto, a intervenção direta no amparo ao necessitado conferir-te-á preparação espiritual à frente das próprias lutas. Então, é o que a gente falou, né? Estar presente junto aos nossos irmãos. Você pode enviar alguém, mas quando você pode estar presente doando de si, é o que eu falei. Por que é importante para a gente? Porque a gente vai adquirir experiência, né? Quando a gente está ali, junto àquele irmão, a gente vai se preparando para enfrentar dificuldades, para enfrentar a nossa própria luta. Então, quando nós estamos presentes junto às dificuldades do nosso irmão, colaborando com o todo, colaborando de uma forma positiva, é um aprendizado para nós. E esse capítulo do Pão Nosso, ele é muito interessante nesse sentido, porque nós vamos ver que ele está sempre chamando a nossa atenção para estarmos presentes quando nós pudermos, que a gente pode fazer muito bem uma coisa, a gente pode enviar pessoas para auxiliar, mas a nossa presença naquele momento, seja de forma física, ou também, igual eu falei, um telefonema, porque às vezes a gente não pode ir pessoalmente, mas a gente não se abster de estar ali ao lado, porque isso é um aprendizado para nós. É necessário quando nós estamos vivenciando junto com o outro as suas dificuldades, porque na maioria das vezes, ou quase sempre, isso é para a gente. Isso é para a nossa caminhada. Então, a gente continua, sobe a tribuna e ensina um caminho redentor aos semelhantes. Todavia, interrompe as preleções de vez em quando, a fim de assinalar o lamento de um companheiro na experiência humana, ainda mesmo quando se trata de um filho do desespero ou da ignorância, para que não percas o senso das proporções em tua marcha. Então, aqui está falando, né? Não só quando a gente sobe a tribuna de um palestrante, mas a gente está falando também daquele que tem nas suas mãos a evangelização de um evangelizador, daquele que está ali, né, passando um coordenador de grupo de estudo. É importante que a gente ensine, sim, compartilhe o que a gente estuda,
o que a gente reflexiona para passar para os nossos irmãos. Mas a gente nunca deve só se abster a isso. A gente tem que se ater a isso. A gente não pode se ater só a essas coisas. É importante que a gente participe. E aqui fala, né? Estar presente junto a um lamento, a uma dor de um irmão. E quando a gente fala irmão, é bom a gente colocar que não são só aqueles conhecidos. Muitos que não são conhecidos chegarão para nós, né, contando as suas dores, mesmo que seja num momento de desabafo. Às vezes a gente está dentro do ônibus, senta alguém do nosso lado, que vai nos falar da sua vida, como se fosse ali um desabafo, como se fosse ali, né, um momento para que ele possa respirar. E a gente, às vezes, não fala nada, mas a pessoa se sente tão, assim, reconfortada por ter podido partilhar com alguém que aparentemente não a conhece, então não vai acusá-la de nada, não vai julgá-la. Da mesma forma, nós, né? Em quantos momentos a gente também, isso não aconteceu conosco, da gente ter aquele desabafo, né? E aí a pessoa que está do nosso lado nem nos conhece e nos envolve, igual a gente tem que fazer com o nosso irmão, nos envolve numa prece, ou fala uma palavra amiga. Então, o nosso irmão é todo aquele que chega e necessita do nosso auxílio. É todo aquele que cruza o nosso caminho, vamos colocar entre aspas, por acaso, porque a gente sabe que dentro da doutrina o acaso não existe. Então, se alguém bate a nossa porta, e aí eu falo da porta da nossa casa espírita, né? Se alguém bate a nossa porta com uma dificuldade, a gente tem que acolher, a gente tem que ajudar, porque a gente não sabe, talvez, o sacrifício que a espiritualidade fez para encaminhar aquele irmão, aquela casa, para ele ser envolvido pela espiritualidade que lá está, pelos encarnados e desencarnados, para poder auxiliá-lo num problema. Então, se chegou alguém com problemas, vamos acolhê-lo, vamos envolvê-lo, porque é importante. É importante a gente, mesmo que em vibrações, né, passar para aquele irmão, porque pode ser a chance dele se modificar, a chance dele não fazer nada que possa aumentar aí os débitos dele. Nós tivemos, nesse dia 10, uma reunião, e aí a gente teve junto a reunião do SEM e a reunião do CRE, do Conselho Regional Espírita, do 7º CRE, que Juiz de Fora coordena. Então, teve um dos participantes da área, né, em que eu estava, que é de assistência e promoção social espírita, que ele contou sobre um trabalho na casa dele, que chegou uma pessoa, uma jovem, e ele percebeu, né, que ela estava muito, muito agitada, muito, muito, muito nervosa. E ele não a conhecia. Aí ele foi até ela, sentou, ele pediu, né, perguntou, posso sentar aqui do seu lado? Ela falou, pode. Aí ele começou a puxar o assunto, era a primeira vez que ela ia, ela falou que nem sabia porque estava lá, mas o assunto interessava ela, e o assunto era sobre suicídio. Eu não me lembro se ele falou o título, né, mas falava sobre suicídio. E ela falou com ele assim, eu estou com tudo pronto na minha casa, né? Eu estou só esperando para me executar. Aí ele olhou para ela e falou assim, então você assiste a palestra aí, você ouve o que vai ser falado, mas, por favor, você não sai daqui sem conversar comigo, pode ser? Ela falou, não, pode sim. Aí, depois que acabou a palestra, né,
A jovem a procurou, ele estava ali fora, ele também encontrou e foi conversar. E ele não foi sozinho, ele tinha outras pessoas com ele. E aí ele perguntou, e aí? Aquilo que está pronto lá na sua casa, você vai usar? Ela falou, não, não vou não, tá? Eu agradeço muito o que eu ouvi. Aí ela falou, né, ela conversou com ele, explicou para eles o que ela estava passando, ele não comentou conosco, mas ela desistiu e, segundo ele, né, ela voltou depois também para dar continuidade. E aí a gente vê, né, uma jovem que estava pensando em tirar a própria vida, aí a espiritualidade faz aquele esforço para que ela repense, leva ela na casa. Felizmente teve alguém lá que a acolheu, né? E não foi só ele, né? Ele que percebeu, depois ele chamou outros trabalhadores para estar com ele. Quer dizer, vocês veem quanto que é importante a gente ter essa atenção, a gente ter essa percepção e não ficar só na nossa função, né? Com relação, eu vou fazer só a palestra, não tem que reparar nada, não. Muito pelo contrário. É nossa obrigação, é nosso dever olhar aqueles irmãos que estão lá, ver a reação deles, para que a gente possa envolvê-los e acolhê-los. Porque, afinal, gente, é isso que nos diz o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus nos diz para a gente amar o próximo, fazer ao outro o que gostaríamos que nos fizesse. Então, é através desse trabalho de ajuda àquele irmão que chega lá, né? Porque somos todos irmãos, somos todos filhos de Deus, que a gente vai desenvolver isso. E a gente não precisa fazer isso só dentro da casa espírita, não. Eu estou falando de uma história, né? De um caso verídico que aconteceu porque um irmão nos passou, né? Que nem é aqui na cidade de Juiz de Fora, é em outra cidade. Mas, às vezes, a gente vai se encontrar com alguém em algum lugar com essa ideia, e aí a gente vai conversar, e não precisa ser só essa ideia, né? Outras ideias, às vezes, de tirar a vida de outra pessoa, ou de roubar. Então, nos cabe ali orientar aquele irmão, se ele, é claro, e a gente coloca essa observação, aceitar a nossa opinião, a nossa fala. Porque se a pessoa não quiser nem nos ouvir, o que a gente pode fazer é o que eu falei antes, envolver aquele irmão em prece, para que abra ali uma brechinha para que os bons espíritos possam intuí-lo, né? E a gente sabe do poder que a oração e que a prece tem. A gente sabe desse poder. Então, assim, a gente faz a nossa parte. E se a gente conseguir acessar aquele coração, ou abrir ali, pelo menos uma frestinha para a espiritualidade penetrar, a gente já está ajudando aquele irmão a melhorar um pouquinho. Mas a gente ajuda, né, com a nossa prece até determinado limite. Por quê? A gente cresce, a gente se melhora com o nosso próprio esforço. A gente vai estar dando aquele auxílio para que uma luzinha, né, um palitinho de fósforo, como a gente fala, né, risca ali, para poder começar a clarear. Quem sabe a gente não consegue, né? E é importante a gente pensar nisso. E aí a gente continua. Cultiva as flores do jardim particular de tuas afeições mais queridas, porque sem o canteiro de experimentação, é muito difícil atender a lavoura nobre e intensiva. Mas não fujas dos vermes e monstros que a povoam, porquanto é imprescindível te prepares a avançar mais tarde dentro dela. E quando eu li esse parágrafo, ele é muito interessante, porque assim, está falando para a gente cultivar as flores do jardim particular. Ou seja, eu me lembrei de Jesus. Por quê? Porque Jesus, né, ele sempre ia a Betânia e se hospedava, né,
na casa da família de Betânia, na casa de Marta, Maria e Lázaro, que era uma família muito querida para ele. E lá era como se ele se revigorasse, como se ele renovasse as suas forças, para que depois ele fosse aí para a floresta humana. Aí ele iria para Jerusalém, onde lá estavam aqueles homens, né? Que aqui fala vermes e monstros que os povoam, né? Literalmente, lá estavam aqueles homens, não que eles fossem vermes e monstros, né? Que aqui é uma metáfora, mas que queriam matá-lo. Homens ainda, ignorantes, ele sabia, né? Mas que queriam aí tirar tudo que ele estava levando para esses ensinamentos. Homens aí que queriam, né? Só um minutinho, gente. Homens aí que queriam destruir os seus ensinamentos, que queriam aí atrapalhar a sua caminhada. É claro que Jesus, como Espírito perfeito, ele não se deixou abater por isso. Ele não se deixou diminuir, porque não tinha nada que eles pudessem fazer que tiraria isso de Jesus, essa superioridade moral. Mas Jesus sabia que isso poderia afetar aqueles a quem ele estava levando a palavra, né? Então, assim, Jesus ia para aquele lugar, né? E no livro do Humberto de Campos, no Boa Nova, tem um capítulo, eu não tenho, assim, eu não me lembro qual que é o número do capítulo, mas é a família de Betânia, que fala Jesus indo para Betânia, que era um lugar pequeno, mas muito aprazível, um lugar muito gostoso. Então, Jesus lá se renovava, né? se refazia. Fluidos benéficos chegavam para ele com aqueles que o amavam tão intensamente. E ele não fugia do mundo. E assim somos nós, né? É necessário que a gente se refaça junto ao nosso jardim particular, junto com aqueles que têm vibrações benéficas e positivas como nós, para que a gente se refaça, seja no lar, seja na casa espírita, naquele local onde nós vamos conseguir ganhar mais fôlego, conseguir aí estar mais fortes para que a gente venha para o mundo. Porque, afinal, a gente não pode fugir do mundo. Nenhum de nós pode fugir das nossas responsabilidades, dos nossos relacionamentos, né? A gente não pode se isolar numa ilha e achar que vai ficar tudo bem. Não podemos. A gente não pode dar uma de Robinson Crusoe, porque a lei de sociedade existe, e é através desse relacionamento uns com os outros que nós vamos conseguir nos transformar moralmente. Nós vamos conseguir aí, né, criar melhores valores e ganhar experiências para a nossa própria luta. Nós vamos conseguir, na convivência com o nosso irmão, ter mais tolerância, paciência. E se a gente não tem, a gente vai começar a aprender. Por isso que o relacionamento um com o outro é importante. Por isso que em muitos momentos, quando nós estamos assim, mais nervosos, é necessário que a gente se recolha para a gente poder aí se concentrar no que a gente deve realmente fazer. Uma conversa mais saudável, sem atritos, para que essa convivência seja salutar para os dois lados, para mim e para o nosso irmão. Então, a gente tem sempre que lembrar que a gente não pode fugir da nossa família, da sociedade, desse grupo
onde nós estamos inseridos, da nossa casa espírita. Às vezes chega alguém na casa espírita, nossa senhora, eu não gosto dessa pessoa. Aí você muda de casa espírita por causa de alguém, chega lá na outra, tem outra pessoa. Então, a gente tem que se reajustar com esses irmãos, não adianta, né? Se não for dessa vez, vai ser na próxima. Então, a gente tem que aproveitar esse momento, não é verdade? Que a próxima vai chegar, sim. Costumo dizer que todos nós, né, sabendo da misericórdia de Deus, né, a gente vai ter outras reencarnações, claro, mas quando vai ser, a gente não sabe. Então, é importante que a gente aproveite esse momento agora, porque se a gente está numa casa espírita com outro irmão, né, que nos é difícil, que a gente se reajuste com ele, que a gente comece aí a colocar em prática, vivenciar o que a gente estuda, o que a gente fala. Isso é muito importante para todos nós. E aí a gente continua aqui falando, nos círculos da vida, não ouvides a necessidade do ensinamento gravado em ti mesmo. Assim como não podes tomar alimento individual através de um substituto, e nem podes aprender a lição guardando-lhe os caracteres na memória alheia, não conseguirás comparecer ante as forças supremas da sabedoria e do amor com realizações e vitórias que não tenham sido vividas e conquistadas por ti mesmo. Olha que interessante. Então, a gente não pode esquecer que nós, né, temos que aprender também. Nós temos essa necessidade de aprendizado e que o aprendizado, ele é próprio, ele é individual, ele é meu, né? Não adianta nada eu falar com a Maria José para guardar aí os ensinamentos para mim, né? Ah, eu estou muito bem, a Maria José vivencia os ensinamentos de Jesus para mim. Não tem jeito. É por isso que a gente costuma falar que a reforma moral, a transformação moral, ela é íntima. Por que que ela é íntima? Porque ela é minha. Ela me pertence. Por mais que a gente ore pelos outros, por mais que a gente deseje, aconselhe e converse, a mudança, ela é de cada um de nós. E é através dessa experiência que nós vamos adquirindo com o outro, através do nosso trabalho, através de servir ao próximo, né? Servir no sentido de estar presente, de auxiliar, de se colocar à disposição daquele irmão, de estender a mão, né? Então, é através disso tudo que nós vamos conseguindo aí adquirir, né, essas experiências e esse aprendizado para a nossa mudança. E é interessante a gente perceber que cada um de nós, enquanto espíritos, né, que somos, né, individuais, cada um tem a sua bagagem, cada um tem as suas experiências. É claro que nós veremos, né, de formas diferentes várias situações, mas a gente não pode, né, esquecer que cabe a cada um de nós ir mudando esse olhar para um olhar melhor, mudando o nosso olhar, aproveitando experiências de vidas anteriores e irmos aperfeiçoando o nosso olhar, aperfeiçoando o nosso aprendizado. Isso é importante na nossa caminhada. O trabalho, né, por isso que eu falo, a lei de trabalho, ela é importante, porque é através do trabalho que a gente vai viver bem na sociedade, vai progredir, né? A gente vai conseguir aí ir para esse mundo de regeneração que todos nós, né, ambicionamos, que todos nós queremos, né, de uma forma concreta. Mas para isso a gente tem o quê? E seguir os ensinamentos de Jesus. Ensinamentos esses que Jesus aprendeu quando também, como nós, criados simples e ignorantes, foi evoluindo. Então, meus irmãos, é importante que a gente entenda que
seguir os ensinamentos de Jesus é o essencial para todos nós, para a nossa caminhada. E aí, para a gente concluir, eu falo assim: conserva, pois, contigo o modelo das sãs palavras. E aí, eu falo, né? Qual que é o modelo das sãs palavras? Quem que é o nosso modelo? Jesus. As sãs palavras que Paulo ensinou para Timóteo e que Timóteo foi repassando é da Boa Nova, é do Evangelho, é desse mestre que veio até nós, que se doou, que não fugiu aí, né, do mundo de homens que ainda estavam ignorantes, né, que ainda não entendiam a lei de amor que ele nos trouxe. Então, que nós possamos ter sempre Jesus como nosso modelo e como nosso modelo. Que nós possamos, né, tê-lo presente, não só como imagem, como ensinamento, mas como vivência. E aí a gente aproveita também, né, porque a gente está numa época aí de Natal, numa época abençoada, onde nós comemoramos, né, porque nós padronizamos os ensinamentos de Jesus, onde nós padronizamos, desculpa, o nascimento de Jesus. Então, que a gente possa colocar dentro do nosso coração Jesus também na nossa caminhada. Que o nosso Natal não seja simplesmente no dia 25, que ele seja todos os dias, né? Tem uma mensagem de Emmanuel no livro Fonte Viva, é a última mensagem, né? Que se chama Natal. E nessa mensagem, Emmanuel nos fala que foi com muita... que não foi por acaso, tá? Que o Natal foi colocado antes do Ano Novo. Por quê? Porque no Natal a gente se encontra com Jesus, a gente ali abre o nosso coração, né? A gente se compromete. E no Ano Novo, a gente tem a responsabilidade e executa o que a gente se comprometeu. É claro que não é com essas palavras, mas se vocês quiserem ler, tá? É a última mensagem do livro Fonte Viva, que se chama Natal. Então, que a gente possa fazer do ano de 2024, todos os dias, um ano novo, e ter em cada dia desse, Jesus na nossa caminhada e no nosso dia. Porque esse momento que a gente vivencia agora é muito importante para a espiritualidade, né? As vibrações, os fluidos que chegam ao mundo espiritual, né? A atmosfera do planeta, ela se modifica. Então, que a gente consiga, meus irmãos, fazer de 2024, né? Que ele tenha aí mais atmosferas positivas do que negativas. E mesmo nós vivenciando todas essas dificuldades, nosso orbe terrestre aí, passando por muitas tribulações, que a gente possa envolver a cada um daqueles irmãos, ou, pelo menos, doar a espiritualidade, né, os nossos melhores fluidos, as nossas melhores vibrações, para que, conservando o modelo de Jesus, a espiritualidade possa agir no nosso orbe terrestre. Porque nós, como espíritos imortais, né, podemos e devemos ajudar uns aos outros. E que a gente siga sempre o nosso mestre, né? É a brincadeira das crianças, né? Segue o líder, né? Então, a gente segue o nosso querido Jesus. A todos vocês, um grande abraço, muito obrigada, e que o Natal e o Ano Novo sejam repletos de bênçãos para todos vocês, para todos os seus familiares. Tá bom? Muito obrigada.